Olá, tudo bem? Que bom! Chegamos ao nosso 8º vídeo e você está aqui ainda comigo nessa jornada. Fico feliz. No vídeo passado, nós falamos sobre a importância da prece para os encarnados, também para os desencarnados. E falamos ainda sobre os velórios, como devemos nos comportar educadamente no velório para contribuir com aquele que está desencarnando. Outro dia eu estava conversando com uma amiga minha e ela falou que ia ser cremada. E eu perguntei por que ela optou por ser cremada, que é uma prática que hoje em dia está muito em moda. E ela disse que porque tinha muito medo de ser sepultada viva, ir lá, acordar na sepultura e ficar lá, sem ter o que fazer, né? Aí eu disse para ela que minha amiga é o seguinte: hoje em dia, com os recursos que a medicina tem, raramente uma pessoa vai ser sepultada, tida como morta e estando viva. Isso acontecia antigamente porque não tinha muitos recursos e muitas pessoas eram sepultadas em estado de catalepsia. Mas hoje em dia isso não acontece mais. E ainda perguntei para ela, e me diga uma coisa, na sua opinião, o risco que você corre de ser sepultada viva é o mesmo risco que você corre de ser cremada viva também, né? Qual seria mais doloroso? É acordar, despertar num túmulo, numa cova e não poder respirar, ou sentir as labaredas do forno crematório queimando o seu corpo? A doutrina espírita fala que se optarmos por sermos cremados, ter cremado o nosso corpo, nós devemos esperar no mínimo 72 horas. Aí você já tem uma ideia por quê, né? Nós estudamos lá a diferença entre morte e desencarnação e percebemos que nem sempre na hora da morte há a desencarnação. Se o espírito não tivesse desencarnado, todos os liames que unem o seu perispírito ao corpo de carne não tivessem sido desatados, se ele for cremado, ele vai sentir os efeitos da cremação. Supõe-se que em 72 horas esse processo já tenha sido concluído, o que nem sempre nós vimos, né? Pode acontecer também, né? Uma outra coisa que é muito interessante, que a pessoa perguntou para mim, é sobre a doação de órgãos. E a doutrina espírita é totalmente a favor da doação de órgãos. Mas ela perguntou assim, e Chico Xavier não se posicionou contra a doar os seus órgãos? Se Chico Xavier se posicionou em não doar os seus órgãos e se queria ser sepultado com eles, é porque isso não é correto, isso não é tão bom. Mas vamos falar aqui 3 motivos pelos quais não havia sentido em Chico Xavier doar os seus órgãos. Eu li em um artigo que ele sabia que algumas pessoas até falaram com ele que quando ele desencarnasse, queriam o seu cérebro para poder ser estudado, dado o grande trabalho que ele fez, fantástico, que a ciência até hoje não entendeu. Nós espíritas sabemos por que ele conseguiu realizar todas aquelas obras, estilos literários próprios de cada poeta e tudo, mas a ciência não sabe. Então ele não tinha interesse em que o seu cérebro fosse objeto de estudo para a ciência. Outro, se Chico Xavier doasse os seus órgãos, você já pensou e fossem divulgados quais pessoas tinham recebido os órgãos de Chico Xavier? Aquelas pessoas de repente iam ser vistas como diferentes. Poderia criar-se até um clima de idolatria, porque ela levava consigo um órgão de Chico Xavier, coisa que a doutrina espírita não adota, não tem como certo essa questão de fazer apologia das pessoas, endeusar as pessoas. E o terceiro motivo, e é bem prático, é que Chico Xavier foi uma pessoa que ficou doente a vida toda. Ele sofreu por várias doenças e ele desencarnou já numa idade muito avançada. Então seus órgãos já estavam no estado de debilidade muito grande, já tinham sido muito desgastados. Que benefício poderia trazer para alguém receber um órgão de Chico Xavier? Um órgão cansado, já bastante usado.
Então esses são os motivos pelos quais ele tomou essa posição, né? No entanto, Divaldo Pereira Franco, considerado um dos maiores médiuns da atualidade, um palestrante renomado dentro da doutrina espírita, que já fez palestras em vários países do mundo, que tem a sua agenda anual lotadíssima, ele deixou bem claro que doar órgãos é um gesto de nobreza, é um gesto que engrandece o espírito que está doando, porque ele está doando parte de si e contribuindo para minimizar os problemas, as dificuldades daquelas pessoas que não têm o organismo saudável naquele órgão que precisa receber. Então é um gesto nobilitante. Mas aí, uma outra pessoa perguntou para mim, e se eu doar as minhas córneas? Eu não vou ficar cega lá na pátria espiritual? Quando eu entrar no mundo espiritual, eu vou enxergar as coisas, eu não vou ficar cega? Aí eu disse para ela, fique tranquila. Você vai, pelo contrário, receber méritos por ter doado suas córneas e em hipótese alguma você vai ficar cega lá. Porque nós não precisamos dos nossos órgãos para exercermos as funções na pátria espiritual. Nós não precisamos dos olhos para enxergar, da boca para falar e tudo mais. E ainda levantei a seguinte questão para ela, que aí foi bem contundente, né? Eu disse para ela o seguinte, se você acha que doando as suas córneas você vai entrar cega na pátria espiritual, e o que você tem a dizer daquela pessoa que morreu em um incêndio e que teve todo o seu corpo carbonizado? Em qual estado essa pessoa adentraria a pátria espiritual? Se não tem mais, não sobrou nada, olhos, ouvido, boca e nada. Então, respondido, né? Sejamos racionais. A doutrina espírita trabalha justamente isso. Não nos deixemos aprisionar em pequenas questões que não têm explicação pela nossa racionalidade. Eu quero falar uma outra coisa aqui para vocês que eu não lembrei de falar anteriormente, mas está a tempo. Estou lembrando agora, ainda está em tempo, e vamos tocar nesse assunto. Na quarta obra de André Luiz, que eu já citei aqui em outros vídeos, ele fala que veio uma equipe da colônia Nosso Lar para realizar 5 desencarnações de pessoas aqui na Terra. Eles eram aquela equipe, os técnicos responsáveis pela desencarnação que eu já citei anteriormente em um outro vídeo. Jerônimo era o mentor, e acompanhando Jerônimo, na condição de auxiliares, tínhamos André Luiz, Luciana e o padre Hipólito. Eu vou me referir somente a um caso, Dimas. Dimas estava sendo preparado para a desencarnação e eles prestaram assistência a Dimas e fizeram excursões com Dimas e prepararam todo o terreno para que houvesse uma desencarnação serena. Quando estava nos momentos finais, aqueles momentos em que já estava mesmo para desligar o seu perispírito do seu corpo, Jerônimo percebeu um obstáculo. A esposa de Dimas. A esposa de Dimas ficava dia e noite junto ao corpo dele, emanando pensamentos de retenção, ou seja, querendo que ele não partisse. Por conta disso, ela foi gerando uma rede de fios cinza que aprisionou Dimas. É como se fosse o peixe que fica aprisionado em uma rede de pescaria. E daquela forma não seria possível tirar Dimas, o seu perispírito, provocar a desencarnação. Além do mais, ela emitia tantos pensamentos, tantas energias, que é como se ela revitalizasse alguns centros importantes do corpo orgânico de Dimas. Aí Jerônimo distribuiu as tarefas. Luciana e o padre Hipólito
vão se encarregar da esposa de Dimas, de lançar sobre ela recursos magnéticos para que ela vá pouco a pouco relaxando. E ele e André Luiz se encarregaram de Dimas e começaram a aplicar passes, a aplicar recursos magnéticos em Dimas para que seu organismo reagisse, apresentasse uma melhora. Enquanto isso, o corpo foi se melhorando, foi começando a reagir. E Jerônimo, então, intuitivamente, fez com que Dimas falasse para a esposa: olha, eu estou ficando bem melhor. Eu estou sentindo uma melhora enorme. Por conta disso, eu sei que eu vou me recuperar. Então, você vá repousar, vá se deitar. Porque quando eu me recuperar, eu vou precisar ainda da sua ajuda. E se você estiver cansada, debilitada, tantas noites sem dormir e aqui direto, você não vai ter como me ajudar. Chamaram o médico. O médico veio e ficou abismado como é que Dimas tinha tido aquela reação enorme, porque ele vinha acompanhando o quadro e viu o quanto ele estava debilitado. E disse que ele ia se recuperar. A esposa foi para um outro quarto dormir. Hipólito e Luciana ainda continuaram lá, protegendo para que ela não emitisse mais energias para Dimas, e André Luiz e Jerônimo começaram a fazer o processo da desencarnação de Dimas. Isso se chama, popularmente, como nós conhecemos, visita de saúde. Então a visita de saúde acontece, ela existe. É quando os parentes estão cercando, não permitindo que o espírito parta, e os trabalhadores maiores vêm, aplicam recursos para uma aparente melhora, baixa-se a guarda da família, o médico diz que ele está melhorando, que vai ficar bom, e então quando a família vai repousar, baixa a sua guarda, a equipe vem e processa a desencarnação. É uma coisa que nós sabemos e nós estamos trazendo aqui uma explicação simples para o fato que é bem conhecido. Isso é o que nós temos a oferecer para vocês. Eu espero contar com vocês no próximo vídeo, no nosso 9º vídeo. Não se esqueçam de dar o joinha, não se esqueça de se inscrever no canal. E estamos aqui e estaremos no próximo vídeo, trabalhando o quê? Vida, morte, e mostrando que morte não é morte, morte é vida. Conto com vocês no próximo vídeo.